glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, você pode permanecer sentado. Eu gostaria de fazer algumas leituras aqui hoje e gostaria que você prestasse muita atenção, né, no que vai ser lido aqui hoje. Amém? Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Na sexta-feira, nós viemos aqui para a igreja até com nosso coração assim um pouco apertado. E quando o coração de pastor aperta, tem motivações. E nós viemos já com esse sentimento. Até a irmã Consuelo veio trazer um testemunho, uma palavra, confirmou, né, disse: opa, é do Senhor. E eu gostaria de estar passando aqui hoje para os irmãos. Ela declara: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cantor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, o Senhor é bom. Salmo 122, a palavra, ela nos declara: louvado e glorificado o Senhor é o teu nome. Oh, aleluia. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. E aqui nós precisamos contextualizar um pouquinho só para os irmãos. O salmista aqui, ele diz: meus amados, alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Esse alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor, ele estava ali, meus amados, se referindo aos irmãos que estavam se preparando nos 4 cantos de Israel, ali, meus amados, em locais distantes, há cerca de quase, vamos colocar aí, uns 3.000 anos atrás. E esses irmãos iriam sair das suas tribos para fazer uma peregrinação de 1 mês, às vezes 2 meses, para chegarem, meus amados, em Jerusalém, para estarem ali prestando seu culto ao Senhor. E nesse trajeto, eles iriam enfrentar feras, iriam enfrentar salteadores, iriam enfrentar, meus amados, frio, iriam enfrentar necessidades. E aqui o salmista, ele diz: meus amados, alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Ou seja, eles estavam indo para prestar um culto ao Senhor, sabendo que iriam enfrentar, meus amados, perigos, necessidades, iriam, meus amados, enfrentar um sol escaldante sobre suas cabeças, mas eles iriam ali, meus irmãos, nesta caminhada, alegres e com cânticos, para cultuar o Senhor lá no templo de Salomão. Nós estamos saindo de nossos lares para vir à igreja. Nós temos, meus amados, o transporte, nós temos, meus amados, toda a comodidade, para estarmos aqui. Os irmãos, alguns já tiveram experiência, é uma experiência maravilhosa quando nós vamos ministrar no interior. Pastor Rogério e a irmã Ivo já tiveram essa oportunidade. E quando a gente vai ministrar no interior, nós não temos assim tanto conforto como na cidade. Então a iluminação das cidades de interior, elas são mais fracas. E quando dá na hora do culto, nós começamos a enxergar algumas luzinhas lá no escuro, lá no breu, e vem umas luzinhas daqui, uma luzinha dali. São os irmãos que estão vindo à casa do Senhor, enfrentando a escuridão, enfrentando o breu, para adorarem ao Senhor, para prestar o seu culto ao Senhor. E esses irmãos, meus amados, na sua humildade, todos eles sempre têm uma palavra de ânimo, uma palavra, meus amados, de conforto, uma palavra de esperança no Senhor. E isto é maravilhoso. Então nós estamos aqui com uma grande oportunidade
Que grande oportunidade é esta? A oportunidade de poder estar diante do Senhor. Louvar e glorificar. A palavra de Deus, aqui no livro do profeta Ageu, eu estou já indo direto para nós não perdermos muito tempo, né? Ela diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquidel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Em que sentido? Qual o contexto desta palavra? O povo, meus amados, quando saiu ali do cativeiro babilônico, o povo, eles tiveram 3 profetas: profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias. E hoje ainda nós falávamos no estudo bíblico que o grande problema do povo já não era mais a idolatria, porque eles receberam uma ordem, um mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor é que amarás somente ao Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento. Então, meus irmãos, ali, meus amados, eles partiram para se contaminar com outros povos e passaram a adorar outros deuses. Deuses que não falam, que não veem, que não ouvem, deuses criados pelo homem. E eles viraram as costas para o Criador. E ali, meus irmãos, esta idolatria, ela fez com que o Senhor se afastasse deles. E quando o Senhor se afasta, o Espírito de Deus se afasta, quem toma conta é o inimigo de nossas almas. E foi o que aconteceu. Então, pela idolatria, este povo perdeu a sua terra e ficaram ali no cativeiro babilônico por cerca de 70 anos. Mas o Senhor, meus irmãos, na sua imensa misericórdia, Ele trouxe esse povo de volta para a sua terra. E ali, oh aleluia, eles jamais, após o exílio, vieram praticar a idolatria. Eles não praticaram mais a idolatria, mas eles praticaram algo terrível. E o que vieram a praticar depois da idolatria foi a indiferença a Deus. Isso é mais sério, é muito mais sério. E aqui, esta palavra, ela fala justamente sobre isso, porque aqui Deus, o Senhor, usa o profeta Ageu para falar àquele povo. E aquele povo, eles, meus amados, estavam há 28 anos e tudo que eles faziam não dava certo. Eu não sei se alguém aqui está passando por isso, mas vai fazer algo não dá certo. Ah, mas a minha casa não me agrada. Aonde eu moro, eu não tenho prazer. Ah, mas as minhas roupas, eu não me agrado das minhas roupas. Ah, mas o meu salário nunca dá para fazer o que eu quero. E assim, meus amados, mas eu convivo com pessoas que eu tenho dificuldades, eu estou sempre em conflito com as pessoas com quem eu convivo, quer no meu trabalho, quer na minha casa, quer aonde eu esteja, eu nunca estou em paz. Que é isso? É o que estava acontecendo. Eles foram ali, a palavra diz, e fala sobre, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ou seja, eles voltaram e foram ali edificar suas casas, cuidar dos seus interesses em primeiro lugar e deixar o templo sem ser edificado. E o Senhor retirou a mão.
Eu estou usando uma linguagem minha. O Senhor retirou a mão. O Senhor já não era mais sobre eles. Então eles plantavam e a colheita, meus amados, falhava. Ali, meus amados, as vacas, ali, meus amados, as suas criações, elas já não andavam, meus amados, com aquela qualidade, com aquela viçosidade que eles eram acostumados a ver em todos os locais. O dinheiro nunca dava, meu amado, para o sustento. Era como colocar num saquitel ou num saco furado. O que estava acontecendo? Indiferença com relação ao Senhor. Vou cuidar primeiro dos meus interesses e depois a gente vai ver os interesses de Deus. E isso nos traz uma grande preocupação. Ainda hoje, no estudo bíblico, nós viemos aqui no livro de Malaquias, e falamos sobre um tema que dificilmente os irmãos me ouvem pregar desse tema na igreja. Para mim é um tema difícil de ser ministrado, né? E eu confesso para os irmãos que nós temos alguma dificuldade. E esse trecho bíblico, ele é lido aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 8, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas falsadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aleluia, Jesus. E algumas pessoas, até igrejas, usam esse texto para poder cobrar dos irmãos os dízimos e as ofertas. Dízimo e oferta é um ato de fé, irmãos, é um ato de amor. Algumas pessoas, elas falam que não, mas o dízimo é coisa da lei antiga, do Antigo Testamento. Nós vimos no estudo de hoje que o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre o dízimo lá em Mateus 23, 23. E ele, meu amado, fala do dízimo no Novo Testamento. Nós vimos ali no livro de Hebreus, capítulo 7, que o Senhor fala, meu amado, sobre os dízimos e ofertas no Novo Testamento. Então, meus amados, não é coisa do Antigo Testamento. Aliás, da lei de Moisés. Por quê? Porque antes da lei de Moisés, eu estou passando aqui rapidinho para explicar para o irmão entender isso. Amém, Senhor Jesus? Então, meus amados, antes da lei de Moisés, cerca de quase 500 anos antes da lei, ali o nosso pai na fé, Abraão, ele, quando seu sobrinho Ló estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra, e ali 3 reis vieram e ali saquearam aquela cidade, levaram ali, meus amados, Ló com suas mulheres, com as mulheres, meus amados, daquelas cidades, levaram, meus amados, os homens como escravos, e levaram todo o despojo. Abraão, ele ali, meus amados, juntou 300 homens que trabalhavam com ele, e lutou, e ali, meus amados, o Senhor foi com ele, e ele derrotou aqueles reis, e trouxe de volta às suas cidades todos os que foram levados cativos. Ele pegou todo o despojo que havia, meus irmãos, e ali ele procurou um sacerdote de Deus, chamado Melquisedeque. E ele, meus amados, ali se encontrou com Melquisedeque e pagou o dízimo de tudo que ele, meus amados, arrecadou. Isso cerca de 500 anos antes da lei de Moisés, quando o Senhor instituiu ali o dízimo para o povo de Deus. 250 anos, o seu neto, Jacó, ele sai fugindo, porque Esaú queria matá-lo. E ele sai fugindo. Lembra lá do prato de lentilha? Lembram? Né? Que quando Esaú chegou da caça, e chegou ali, meus amados, muito cansado, esfomeado, e Jacó ali preparando um guisado muito saboroso. Ele pediu: me dá o teu guisado para que eu não morra. E Jacó
E o próprio nome Jacó quer dizer usurpador, né? Olhou para ele: eu vendo, eu compro a tua primogenitura por esse prato aqui de lentilhas, né? Ele não teve dúvidas, ele não pensou duas vezes. Para que me serve a minha primogenitura, foi o que ele disse, e trocou pelo prato de lentilhas. Ou seja, ele perdeu a bênção de Deus ali, porque o Senhor, se ele se mantivesse firme, o Senhor não o deixaria perecer. Mas ele ali fez pouco caso do Senhor, ele ali foi indiferente a Deus, porque a primogenitura era o bem maior de qualquer filho varão que nascesse primeiro, e ele entregou a sua primogenitura. Mas quando ele se recuperou, ele já intentou matar o seu próprio irmão, e Jacó fugiu. Jacó fugiu ali para a casa de seu tio Labão. E ali, meus irmãos, quando Jacó ele saiu, ele teve um sonho. Ele parou no caminho e teve um sonho. E nesse sonho ele viu o céu se abrindo e uma escada que descia do céu, e os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. E ali ele declarou: este lugar é a casa de Deus. E fez um voto para o Senhor. E que voto ele fez? Se o Senhor for comigo nessa jornada, e tu me abençoares, e em paz eu retornar, de tudo que eu conquistar, te darei o dízimo. 250 anos antes da lei de Moisés. Amém? Então, essas pessoas que dizem que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, que a lei, que é coisa da lei antiga, ultrapassada, a lei não está ultrapassada. Nós estamos acima da lei. Amém? Como servo do Senhor. Porque nós vivemos a graça do Senhor. E a lei, ela já não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque a lei, como diz a palavra, nos serve de aio, de acusação. E nós, ao passo que recebemos Cristo Jesus como Salvador de nossas almas, aleluia, nós, meus amados, somos transformados e libertos. E nós já não vivemos mais em delitos e pecados. Então a lei, ela não é, meus amados, mais suficiente para nós. Pelo contrário, estamos acima da lei, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas o texto, um texto fora do contexto, ele vira pretexto. E a palavra, aqui ainda no livro de Malaquias, ela, meus amados, no capítulo 1, ela nos traz um esclarecimento sobre isso. Quando diz: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, e terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a sua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui? Para que nós possamos entender o contexto. Indiferença com relação a Deus. Eles já não estavam na idolatria, mas estavam na indiferença, cuidando primeiro dos seus interesses, trazendo à casa do Senhor, ao templo do Senhor, pão imundo, pegando animais cegos, defeituosos, animais aleijados,
e trazendo para ofertar estes animais ao Senhor, ali no sacrifício diário. Esse sacrifício, ele já não é necessário, porque Jesus derramou sangue por nós. Então não tem mais sacrifício de animais. Ou seja, não tem mais sangue pelo pecado. Amém? Porque Jesus foi suficiente para nós. Louvado e glorificado. E aqui é no mesmo contexto do capítulo 3, com relação aos dízimos e ofertas. Ou seja, o povo, ele estava, meus amados, ali, indiferente a Deus. E o Senhor, meu amado, oh aleluia, Ele, no seu mandamento, Ele pede, oh aleluia, que nós o amemos com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Em segundo lugar, amar o próximo como a ti mesmo. Então, igreja, o Senhor, oh aleluia, Ele quer de nós o que? Amor. Isto, somente isto, o Senhor quer que nós o amemos. O Senhor quer que nós o busquemos em espírito e em verdade. O Senhor, meu amado, oh aleluia, Ele não quer que nós sejamos hipócritas. Aprendamos a amar o Senhor verdadeiramente, igreja. E o problema dessa igreja, o problema deste povo que falhou, é o problema da indiferença. O que aconteceu com este povo? Perderam a sua terra, porque o Senhor tirou a mão. E os inimigos entraram, veio o império depois, meus amados, veio o império romano e tomou deles o seu país. Se tornaram, meus amados, ali, oh aleluia, escravos, se tornaram servos de uma nação estranha. Mas o Senhor ouviu o clamor deste povo. O Senhor, meu amado, se você for a Israel, ou se você procurar um filme sobre Israel, você vai ver, meus amados, aqueles rabinos judeus, até hoje no Muro das Lamentações, estão lá, ó, na chamada Mishpah, né? Que é aquela oração, meus amados, com movimento. Eles estão lá todos os dias clamando ao Senhor. E o Senhor ouviu, porque o Senhor é o Deus da misericórdia e do amor. Em 1948, o Senhor, meu amado, restituiu a eles o seu país. Israel é um país, porque o Senhor restituiu a eles. Hoje, nós estamos ali, o Irã está querendo mandar bomba lá em Israel. Os palestinos estão ali com os árabes, olha, preparados para poder invadir Israel. Por que não invadem? Porque o Senhor não deixa. Porque é mistério do Senhor. Porque está, meu amado, quando nós lemos Apocalipse, nós vamos entender todo esse mistério. Vai haver invasão? Vai. E vão ser 2 países que vão invadir Israel. Vai ser a China e vai ser a Rússia. Gog e Magog. Está escrito. E nós não vamos nos assustar com isso. Porque tudo já está escrito. E eu estou chegando onde eu quero chegar com os irmãos. Qual o problema deste povo? Indiferença. Indiferença. O que o salmista no Salmo 122 declarou? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então a casa do Senhor é lugar de alegria. Quando eu venho à casa do Senhor, é motivo para mim de honra. Quando eu venho adorar, meu amado, e prestar meu culto ao Senhor, oh aleluia, para mim é uma oportunidade poder adorar o meu Senhor. Uns fazem menção de carros, outros de cavalos. Mas eu farei menção do nome do Senhor. Em quem está a nossa confiança? A minha confiança está em quem? No médico, no político? A minha confiança está, meu amado, no presidente? A minha confiança está no meu pai, na minha mãe? A minha confiança está no meu irmão, na minha irmã? A minha confiança está no meu filho, na minha filha? Não, igreja. A nossa confiança, ela tem que estar no nosso Senhor, no nosso Deus. Jesus, Ele se sacrificou por nós. E a palavra diz, oh aleluia, que Ele, meu amado, está à direita do Pai e Ele intercede por nós. A palavra diz, meu amado, que só há um intermediário entre nós e o Senhor. Jesus Cristo é o Filho do homem. Então Ele está intercedendo direto por nós. Nós estamos aqui reunidos como igreja neste momento, através desta reunião, deste culto.
O Espírito do Senhor está aqui. Porque a palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem, Ele está no meio deles. Então Jesus está aqui agora. Mas onde eu quero chegar? Abre comigo Mateus 24. É o próximo livro. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo, todos encontraram? Eu não ouvi um amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Quer dizer isso? Herodes, o rei Herodes, da época de Jesus, ele mandou restaurar o templo de Salomão. E Jesus ainda não tinha entrado no templo. Então, os seus discípulos foram mostrar para Jesus as obras que Herodes tinha feito, restaurando o templo de Salomão. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Opa! Eu falei para você agora há pouco. Pega um filme de Israel. Você vai ver no lugar aonde estava o templo de Salomão, você vai ver uma mesquita muçulmana, porque o templo foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra. Jesus declarou isso. No ano 70, depois que Jesus assuntou aos céus, no ano Domini, ano do Senhor, ali, meus amados, general Tito Romano entrou lá em Israel e ele saqueou, meus amados, cercou Jerusalém por mais de 3 meses. Ali as pessoas estavam passando fome, estavam matando crianças para se alimentarem da carne das crianças, e depois, meus amados, não resistiram ao cerco romano, e ali, meus amados, finalmente eles invadiram ali a Jerusalém, destruíram completamente Jerusalém e também o templo, e hoje tem uma mesquita muçulmana em cima dele. Você pode olhar lá no filme, nas fotos, está o dono da mesquita, em cima, no local onde era o templo de Salomão. Não ficou pedra sobre pedra. Amém? Amém, Senhor Jesus? Amém. Continuando. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, aí vem o ponto, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém. E aqui a palavra nos fala sobre a apostasia, porque muitos esfriarão o seu nome. E eu queria te chamar a atenção aqui hoje, você que está nessa igreja, nesta noite. Meu irmão e minha irmã, vamos vigiar, para que a apostasia não tome conta de nós. Porque nós estamos chegando no fim. Os tempos, eles já são idos. E a vinda de Jesus agora é iminente. Mas ele declara que muitos apostatarão da fé. Ou seja, muitos, eles estarão esfriando o seu amor para com as coisas do Senhor. Olha o povo lá,
indiferente às coisas de Deus. E hoje, nós não podemos cair no mesmo erro. Que erro é este, igreja? É o erro de valorizar primeiro meus interesses e, em segundo plano, os interesses do meu Senhor. Quem nos sustenta? É o Senhor. Quem nos faz ir à sepultura? O Senhor. Quem nos tira da sepultura? O Senhor. Quem nos cura? O Senhor. Quem abre as portas? O Senhor. Quem nos dá saúde? O Senhor. Quem nos dá, meu amado, ou ganha-pão, ou aleluia, ou pão de cada dia? O Senhor. Aleluia. Então nós somos, meus amados, dependentes do nosso Senhor, do nosso Deus. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então nós somos do Senhor, igreja. E nós temos que vigiar, não deixando a apostasia tomar conta de nós. Hoje eu peguei a minha Bíblia de estudo pentecostal. E aqui, nessa Bíblia, tem alguns estudos interessantes. Eu separei justamente, se alguém depois tiver essa Bíblia, na página 1903. E ela fala sobre apostasia pessoal. E diz assim: apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo. Lá em Atos 21, 21 e 2 Tessalonicenses 2, 3. E aqui em Hebreus 3, versículo 12. O que diz 3, versículo 12? Oh, aleluia! Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Esse é o texto de Hebreus 3, 12. Amém? O termo grego é definido como decaída, ou seja, o termo apostasia significa decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Vou repetir, né? Decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Vamos conferir aqui, Lucas capítulo 8, versículo 13. Olha o que diz a palavra. Lucas capítulo 8, versículo 13. E diz assim: e os que estão sob pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Amém? Amém, Senhor Jesus? Amém. Não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver 2 aspectos distintos, embora relacionados entre si. A apostasia teológica, isto é, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos ou de alguns deles. E a apostasia moral, isto é, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Então, nós temos 2 tipos. É, como a própria palavra diz, o cachorro voltando ao vômito, ou as pessoas rejeitando a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus Cristo. A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma: as advertências sobre a apostasia são reais, mas a sua possibilidade não. Antes, devemos entender que essas advertências são como uma
realidade, aleluia, possível durante o nosso viver aqui. E devemos considerá-las um alerta, se quisermos alcançar a salvação final. Alguns dos muitos textos do Novo Testamento, né, contêm advertências. Aí tem uma série de textos. Eu não vou entrar aqui nos textos todos, porque vai delongar muito, e eu não quero que você perca o foco do principal. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo com a minha fé. Hoje, nós estamos aqui. Eu tive vontade de vir à casa de Deus. Eu tive prazer hoje em vir à igreja. Nós temos cultos na próxima semana. Amanhã à noite nós temos aqui uma oração, consagração, como nós fazemos todas as segundas. Eu tenho prazer nisso. Eu realmente tenho prazer. Eu estou falando isso, meus irmãos, para que nós façamos uma reflexão. Eu estou tendo realmente prazer em ir à casa do Senhor. A pior coisa que pode acontecer é pessoas ficarem na igreja com medo de ir para o inferno. E só vem à igreja porque tem medo de ir para o inferno. Isso não é adoração. Porque medo é falta de amor. E o povo lá em Êxodo 19, quando queriam que Deus falasse também com eles e não só com Moisés, o Senhor mandou preparar o monte. E mandou fazer uma marca no monte, para que ninguém avançasse aquela marca, senão morreria, porque o Senhor desceria no monte. E no dia marcado veio a nuvem, e vieram relâmpagos e trovões, e vieram, meus amados, trombeta dos anjos, anunciando a descida do Senhor, e o povo correu com medo. E falou para Moisés: não, Moisés, basta que só você fale com ele, senão nós pereceremos. Ou seja, tiveram medo de Deus. E aonde tem medo, não tem amor. Medo sufoca o amor. E o Senhor quer que nós o adoremos e aprendamos a adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso Ele nos fez livres. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher adorar o Senhor ou não. Nós somos livres para isso. Os anjos criados pelo Senhor também são livres para adorá-lo. Tanto é que Lúcifer, com um terço dos anjos que foram criados por Deus, eles se rebelaram contra Deus, porque eles eram livres, da mesma maneira que nós somos livres. E quando nós somos livres, adoramos o Senhor, Ele recebe o nosso culto, igreja. Aleluia. Quando nós o adoramos em sinceridade de espírito e não em hipocrisia. E aqui o texto continua. Exemplos da apostasia propriamente dita acham-se em Êxodo 32, aí vem uma série, meus amados, uma lista muito grande, né? Quando eles ali viraram as costas para Deus, quando ali, meus amados, fizeram aquele bezerro de ouro, quando depois do dilúvio, eles ali, meus amados, foram construir uma torre chamada Babel, para acima das nuvens, caso o Senhor mandasse outro dilúvio, não mereceriam, e o Senhor mandou a confusão de línguas, para que eles se distanciassem um dos outros, e fossem ali povoar toda a terra, crescer e multiplicar, e povoar toda a terra. Então o Senhor tem um plano, tem um projeto. E qual é o projeto do Senhor desta terra? Que nós todos vamos com Ele para a eternidade. O projeto de Deus é perfeito, que nós todos sejamos salvos. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus, meu irmão, oh aleluia, Ele ali no Monte das Oliveiras, Ele clamou, chorou, Ele sentiu angústia de morte, Ele chorou lágrimas de sangue, porque, meu amado, Ele